Fala galera Psi, galera da Educação Física, estamos dando início às nossas atividades aqui em nosso canal do YouTube, então não perca tempo, segue nosso canal, dê um like aí. Hoje nós vamos falar de transtornos de personalidade. É porque eu fiquei pensando, né, qual seria um bom tema para ser nossa inauguração no YouTube? E aí eu pensei em transtornos de personalidade, que é um tema que traz bastante curiosidade, né? Muitas pessoas têm curiosidade, vontade de saber um pouco mais sobre esse tema, que por sinal também tem sido cada vez mais cobrado nos concursos públicos. Então, fique atento. Hoje nós vamos falar dos transtornos que fazem parte do grupo A, porque nós sabemos, né, que os transtornos de personalidade estão divididos no grupo A, B e C. Hoje nós vamos falar do grupo A e, claro, né, iremos fazer uma introdução antes, dizer o que é personalidade, né, como caracterizar um transtorno de personalidade, quais são os critérios diagnósticos, para aí sim nós adentrarmos ao grupo A. Então vamos lá. Personalidade. Bastos define a personalidade como um conjunto integrado de traços psíquicos, consistindo no total das características individuais em sua relação com o meio, conjugando tendências inatas e experiências adquiridas no curso de sua existência. Então, o que Bastos está dizendo para a gente? É que não basta apenas as características genéticas do indivíduo para formar a sua personalidade, mas que também o meio, né, vai interferir nisso, suas experiências, enfim, tudo irá interferir. Afinal de contas, né, gente? Somos seres o quê? Biopsicossociais. Isso. Formação da personalidade é um processo gradual, né? Até porque ele vai acontecendo conforme nossas experiências. Complexo e único a cada indivíduo. Assim, a personalidade pode ser definida como um conjunto de características e de comportamento que determinam um ajustamento único na vida. Inclui traços, interesses, motivos, valores, autoconceito, habilidades e padrões emocionais. Trata-se, portanto, de um complexo, uma integração dinâmica, moldada por forças como hereditariedade, tendências constitucionais, maturação física, identificação com outros indivíduos e grupos, condicionamento e valores culturais, relacionamentos e experiências críticas. A personalidade é um padrão complexo de características psicológicas que irão definir o indivíduo. É a partir da personalidade que uma pessoa dá significado ao seu meio, constrói sua imagem e assim, né, acaba interagindo com este ambiente. Ao sofrer de um transtorno de personalidade, o indivíduo não vai conseguir se adaptar às diferentes situações do dia a dia, né? Por quê? Porque no transtorno de personalidade, né, esse indivíduo acaba se tornando bem inflexível e não consegue se adaptar conforme o ambiente em que ele está inserido. E como seria, né, constituída essa personalidade? Nós temos aí uma combinação, né, de dois componentes principais, que é o temperamento e o caráter. O temperamento ele é herdado geneticamente, né? Tem uma relação maior com as questões biológicas. Já o caráter, né, refere-se à porção aprendida, vai ter uma influência maior do meio em que esse indivíduo vive, as pessoas com quem ele convive. Então, é preciso a gente estar atento de que o temperamento pode influenciar o caráter, porém o caráter também pode influenciar esse temperamento. Alguns estudos sugerem que os transtornos de personalidade, assim como os traços de personalidade normais, resultam de uma combinação complexa dos fatores de temperamento, acabamos de ver que são os genéticos e biológicos, e os psicológicos, que são os ambientais e evolutivos, que irão determinar o quê? O caráter. Transtornos de personalidade, né? Vimos até agora, né, as personalidades, levando em consideração personalidade de uma forma geral, uma forma saudável. Vamos ver agora o que são, então, os transtornos da personalidade. Caracterizam-se por um padrão persistente, inflexível e generalizado na forma de sentir, pensar, agir e ou se relacionar.
que pode se manifestar por dificuldades, até mesmo na relação médico-paciente, no manejo clínico. É bem complicado a gente atender um indivíduo com transtorno de personalidade, ok? Por quê, gente? Eles são muito inflexíveis, né? Eles não aceitam a mudança. Na realidade, eles nem entendem que eles precisam realizar essa mudança, né? Os transtornos de personalidade não são facilmente modificáveis por meio das experiências, né? Uma vez que, na maioria dos casos, o indivíduo não reconhece suas dificuldades e problemas comportamentais e emocionais, que eu acabei de falar, né? Ele acaba não identificando, ele não percebe que precisa de ajuda, ele não percebe que o seu comportamento não está de acordo, né, com o ambiente em que ele está inserido e que precisaria, né, de uma flexibilidade maior. Assim, o indivíduo não aprende com suas experiências, mesmo elas produzindo consequências muito penosas, não apenas para o indivíduo, mas também para os seus familiares e as pessoas, né, que convivem com ele. E isso acaba gerando o quê, gente? Uma ruptura pessoal e social. Importante a gente esclarecer que o diagnóstico de um transtorno de personalidade só pode ser dado a partir dos 18 anos. Segundo o DSM-5, os traços de personalidade só devem ser diagnosticados como um transtorno quando forem inflexíveis, mal adaptativos, persistentes e causarem prejuízo funcional e sofrimento subjetivo. Vamos ver uma comparação, né, das categorias considerando DSM-5 e CID-10. Só lembrando, né, gente, CID-10 está com os dias contados. A partir de 1º de janeiro de 2022, entra em vigor CID-11. Então, vamos lá. Em relação ao grupo A, DSM-5 traz pra gente os transtornos da personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica. CID-10 não fala em personalidade esquizotípica, ok? Em relação ao grupo B, DSM traz pra gente o transtorno da personalidade antissocial, borderline, narcisista e histriônica. Em relação ao CID-10, né, nós temos o transtorno da personalidade dissocial, que seria comparado ao antissocial, né? O border é dividido em emocionalmente estável, tipo borderline, e emocionalmente instável, tipo impulsivo. E CID-10 também não traz pra gente, né, o transtorno narcisista. Já o transtorno da personalidade histriônica está presente, né, em ambos os manuais. E o grupo C, DSM, vai trazer os transtornos da personalidade obsessiva-compulsiva, evitativa e dependente, que será apresentado pelo CID como transtorno da personalidade anancástica, ansiosa e também dependente. Bem, como nós falamos, né, os transtornos da personalidade, de acordo com o DSM-5, é dividido em 3 grupos. O grupo A, que é o que nós vamos estudar hoje, né, é caracterizado por um comportamento estranho e excêntrico. A gente pode até mesmo dizer um comportamento esquisito. Daí os nomes, né, transtorno de personalidade esquizotípica, esquizoide e paranoide. No grupo B, que é composto pelo transtorno da personalidade antissocial, borderline, histriônica e narcisista, o indivíduo tem um comportamento caracterizado, né, por ser instável, emotivo e super dramático. Já no grupo C, que a gente está falando de transtornos que levam ao indivíduo a ter um comportamento ansioso e medroso, né, os transtornos presentes são transtorno da personalidade evitativa, dependente e a personalidade obsessiva compulsiva. E quais seriam os critérios diagnósticos para um transtorno da personalidade? Por enquanto, gente, sem especificar, tá? Esses critérios diagnósticos pelo DSM-5 é para um transtorno da personalidade, independente de qual tipo. A partir, né, daqui, aí sim nós vamos ver qual será o tipo. Vamos lá. Critério A. Um padrão persistente de vivência íntima ou comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo.
Este padrão deve se manifestar em no mínimo 2 das seguintes áreas: cognição, afetividade, funcionamento interpessoal e controle dos impulsos. Critério B. O padrão persistente é inflexível e abrange uma ampla faixa de situações pessoais e sociais. Critério C. O padrão persistente provoca sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou outra área importante na vida desse indivíduo. Critério D. O padrão é estável e de longa duração. Lembrando, né, gente? Eles apresentam comportamentos bem inflexíveis. Daí, né, esse padrão ser estável, já que ele não consegue, né, flexibilizar bem, ele vai se manter neste comportamento não mal adaptado. Desculpe. Podendo seu início remontar à adolescência ou começo da idade adulta. Lembrando que, mesmo que esse início, do comportamento apareça na adolescência, o diagnóstico só poderá ser dado a partir dos 18 anos. Critério E. O padrão persistente não deverá ser mais bem explicado como uma manifestação ou consequência de outro transtorno mental. E o critério F, né? O padrão persistente não é decorrente dos efeitos fisiológicos diretos de uma substância ou alguma outra condição médica geral. Então, vamos ao nosso grupo A, que iremos estudar hoje, né? Grupo A, nós vimos lá, é formado pelo transtorno da personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica. Vamos ver o que é cada um desses transtornos? Essa imagem aí já dá uma pequena amostra, né, do que é esse